Olá, eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo da Oficina de Casa. No nosso último vídeo eu mostrei para vocês algumas dicas sobre reciclagem de madeira. Alguns amigos da Oficina de Casa, através dos comentários, lembraram dois detalhes que eram importantes de serem ditos e então eu aproveito agora para falar para vocês. Uma é a questão da quantidade de umidade que tem na madeira. Quanto mais velha, entre aspas, ou mais antiga for a madeira, mais seca ela vai estar. Então, ao manipulá-la, você vai ter uma madeira que vai trabalhar menos e que vai empenar menos. Então, isso é um detalhe bastante interessante. Outro detalhe é com relação a pregos. Quando você for usar uma madeira usada, você precisa prestar muita atenção com relação a pregos para que não estrague as suas máquinas e não cause nenhum acidente. Então, antes de fazer qualquer corte ou aplainar a madeira, faça a escovação da madeira e, se for possível, até lave-a com uma lavadora de pressão, porque aí você realmente vai enxergar toda a superfície e conseguir identificar buracos e pregos e poder ou tentar tirar o prego ou não passar a máquina naquele ponto onde você tem dúvida se tem prego ou não. Então fica aí a dica, preste bastante atenção com relação aos pregos, para não estragar a sua máquina e principalmente não causar nenhum acidente. Nesse projeto de hoje, a ideia é criar uma peça simples, bonita, partindo de uma madeira reaproveitada. Eu peguei uma madeira que estava mais ou menos nesse estado, bem assim, precário, né? E escovando, ao escovar essa madeira, usando a escova de aço e o acessório para a furadeira, eu cheguei nessa travessa. Uma superfície onde eu tenho toda a ranhura da madeira. Ou seja, com a escovação eu removi a parte podre, a camada podre externa da madeira. E cheguei nesse desenho incrível. Então, a partir desse desenho eu vou gerar a peça que é uma luminária de mesa com fita de LED. Os outros lados da madeira eu beneficiei passando uma plaina. Então, nas duas laterais menores, usando uma plaina manual. Tanto nas duas laterais como na parte de trás. Inclusive reduzi um pouco a sua espessura. Criei um protótipo para idealizar a peça que eu iria fazer. Então a ideia é criar uma peça um pouco maior que esta, nesse formato, onde eu tenho na parte de baixo um canal. Nesse canal eu vou colar uma fita de LED e essa fita de LED, ao ser ligada, vai iluminar essa área embaixo da luminária. Uma luminária de mesa. Bem, eu vou iniciar a peça fazendo as marcações e os cortes em primeiro lugar. Como a peça tem lugares mais bonitos do que outros, eu vou selecionar o trecho onde eu vou ter a parte mais bonita em cima. Como eu tenho aqui 3 olhos na madeira, né, de veios, eu vou considerar a parte de cima pegando esses 3 olhos. Aí essa parte vai ficar para cima. Então, eu vou marcar aqui 40 centímetros, que é a parte de cima. Um olho está aqui, o outro está aqui. Então, mais ou menos eu estou aqui com a parte bonita da madeira, mais bonita. Então, marco aqui. E marco aqui. Vou riscar com um esquadro. A angulação dessa peça é 120 graus, então eu vou cortar as duas peças com 60 graus, que juntas vão somar esses 120 graus aqui internamente. Se você não tiver uma serra meia esquadria, nem manual, nem elétrica, você pode também fazer a marcação e cortar com um serrote. Um serrote de costa você consegue fazer um corte reto. Ou mesmo com um serrote normal também, aí vai da sua habilidade. Agora eu cortei
cortei com 60 graus uma das laterais. Eu vou cortar agora com 60 graus para que ela apoie sobre a mesa. Então, eu vou marcar aqui 25 centímetros, que é a altura que eu defini. Os 60 graus da parte de baixo é oposto aos 60 graus da parte de cima, ou seja, o corte está sendo feito nesse sentido. Eu estou usando uma das peças para marcar a outra e ficar exatamente igual. Então eu estou colocando aqui a serra na direção de onde eu vou cortar. Bem, agora eu vou utilizar uma tupia, numa bancadinha de tupia. Eu tenho aqui uma fresa de 12 milímetros já ajustada para criar um canal igual a esse aqui. Esse canal é onde eu vou colar a fita de LED. Caso você não tenha uma tupia para poder realizar esse canal, você pode abri-lo com um formão. Então aí, logicamente, o trabalho vai ser bem maior, mas você faz uma marcação, vai afundando o formão dos dois lados e depois vem tirando o miolo, até que você realize esse canal. Então essa é uma situação. Para fazer o chanfro depois eu vou trocar a fresa e vou fazer um chanfro na diagonal dos dois lados. Essa ação também, se você não tiver uma tupia, você pode realizá-la com uma plaina ou com uma grosa. E tá aí as 3 peças chanfradas. Agora que eu tô com as peças prontas, ou seja, já estão todas trabalhadas, eu vou passar para a montagem da luminária. Então, essa luminária vai ter 2 bases e a base vai estar presa, a luminária vai estar presa na base. Eu vou fazer um desgaste aqui na parte de baixo, fazendo uma ligação com a canaleta, porque aí o fio do LED já vai sair aqui por cima e você liga a luminária na tomada. Eu vou prender aqui na morsa e vou desgastar com uma grosa. Vou utilizar uma grosa redonda. Só para testar, o fio que eu vou usar é esse. Ele é fino, então não teria problema ser um rasgo raso. Na realidade é isso aqui. O fio vai estar saindo dessa maneira.
Bom, agora eu diria que a parte mais melindrosa para fazer a luminária, que é justamente juntar essas peças colando e pregando. Eu vou usar cola branca e um preguinho pequeno sem cabeça, depois eu vou repuxar esses preguinhos. Eu passei cola nas duas pontas e prendi na morsa. Estou limpando o excesso. Agora eu vou fazer um furinho guia com uma broca bem fina, para que eu consiga colocar o prego sem muita resistência, porque é uma peça delicada, então se eu começar a socar prego aqui, ela não vai aguentar e pode até trincar a madeira. Lembre-se que a madeira embaixo está chanfrada, então você tem que colocar na parte mais grossa, o prego na parte mais grossa da madeira. Eu vou colocar 2 pregos para sentir a situação, e aí se for o caso, coloco mais 2. Para não ter muita interferência de peso do martelo na junção que eu estou fazendo, eu vou usar um martelo bem leve, mas bem leve mesmo, é só para fazer o peso no prego. Bateu um vento aqui, o prego dobrou. Então você desdobra ele e continua batendo. O importante na hora que você estiver pregando numa peça assim de acabamento é você procurar não marcar a madeira à medida que você está martelando. Porque depois fica difícil de você disfarçar essas batidas do martelo na madeira. Esse prego está meio rebelde, ele não está querendo entrar com tudo. Não teve jeito, ele acabou dobrando. Bom, agora eu vou repuxar esses pregos. O que é repuxar? Eu vou usar um punção, que é essa ferramenta, que tem uma ponta pequena e chata. Eu posiciono esse punção na cabeça do prego e vou repuxá-lo. Então, o que é repuxar? É afundar ele um pouco mais para eu entrar com uma massinha em cima. E tá aí, a emenda ficou ótima. Esse tipo de coisa que você prega e cola, dependendo da situação, você até pode manipular, mas o ideal é que fique secando assim até curar toda a cola, até secar toda a cola, porque aí realmente a emenda, a junção fica perfeita. A cola branca vai ficar transparente aqui, então não tem problema de ficar um excesso, ou você limpa, né? Agora eu vou prender o outro lado. Bom, agora eu vou fixar as duas bases. O conceito é o mesmo. Vou passar cola, fazer 2 furos guias e colocar 2 pregos. Bom, agora que as partes estão presas, fixadas, a peça está pronta nesse sentido, eu vou dar acabamento nos furinhos que eu repuxei os pregos. Eu tenho aqui um pouco de serragem, eu vou peneirar essa serragem com uma peneira que eu tenho.
para fazer um pozinho bem fino. Logicamente essa serragem é desta madeira, que é peroba. Agora eu vou misturar essa serragem, esse pó de serragem, com seladora para madeira. Bem, agora é só calafetar os furos. A massinha ficou escura por conta da seladora, mas a seladora depois de seca vai ficar transparente. E aí a madeira fica na cor da madeira. Ou seja, o furo fica na cor da madeira. Deixa um pouco de excesso, não tem problema, porque depois a gente lixa e isso se mistura com o tom da madeira. Com relação à fonte que você vai utilizar para alimentar a fita, na embalagem aqui da fita eu tenho a referência de que cada metro consome 0,4 amperes. Ou seja, eu estou usando aqui 90 centímetros de fita, então não chega a 0,4 amperes. A fonte que eu tenho disponível é de 2 amperes. Então, 0,4 está aquém de 2 amperes, está tranquilo para usar. Se eu tivesse mais amperagem, mais quantidade de fita e amperagem para alimentar, eu não poderia ter uma fonte além disso, porque aí não ligaria. A alimentação é 12 volts, então você tem polaridade. Então, quando você for fazer a ligação, preste atenção na polaridade dos fios. O vermelho é o positivo, o preto é o negativo. E no fio preto da fonte, você tem num dos fios tem uma linha branca. Essa linha branca está mostrando que é o positivo, que você vai ligar junto com o vermelho. Então tá aqui. Eu vou passar aqui o fio pelo furo. E vou fazer a emenda. Então aqui o fio que tem a linha branca, eu vou ligar com o vermelho, que é o positivo. Quando você fizer a emenda, você torce os 2 fios que você quer emendar e dá um aperto com o alicate, para que a emenda fique bem feita. Bem, eu fiz a emenda, agora eu vou isolar. Agora, antes de isolar, eu vou testar para ver se vai funcionar e se não vai ter nenhum problema. Ligou. Então tá ok. A fita de LED, no caso essa fita, eu não sei se todas têm, mas eu acredito que sim. Ela tem uma fita, ela é autocolante, ela tem um adesivo atrás. Então eu vou aproveitar esse adesivo para colar a fita na luminária. Caso você não tenha esse recurso, você vai ter que usar algum adesivo para colá-la. Se você achar necessário, jogue um pouco de cola onde o fio preto sai da luminária, que aí esse fio não vai ter perigo de soltar a emenda. É mais um reforço. E tá aí, a fita está colada. Eu vou ligar novamente para vocês verem o efeito da luminária. E agora, para finalizar, eu vou instalar o interruptor de abajur. Interruptor de abajur funciona da seguinte maneira: você tem 2 fios, o interruptor sangra um dos fios.
E justamente quando você aciona o interruptor, ele faz o contato desse fio. Meça a distância, imagine que a luminária está em cima da mesa e você tem o interruptor próximo dela e depois o resto do fio vai até a tomada. Então eu estou deixando aqui um pouco mais de um palmo, uns 30 centímetros, para ficar próximo da luminária. Eu vou separar os fios com um estilete. Tome cuidado para não se cortar com o estilete. Então tá aqui, eu abri os dois fios. Vou cortá-los, vou cortar um deles, vou cortar o positivo. Descasco as duas pontas que eu gerei. Bem, eu tenho dois parafusos, então cada ponta eu vou ligar num dos parafusos. Bem, então eu dividi um dos fios, liguei nos dois terminais e agora eu vou fechar o interruptor. Bem, quanto ao acabamento, eu calafetei os furos, eu vou passar, agora já passou um tempo, ela já secou a seladora, então eu vou mostrar para vocês como fica imperceptível o retoque dos furos. Estou usando uma lixa fina, passando em cima dos onde eu calafetei. E a luminária está pronta. Por exemplo, um exemplo de utilidade, de uso, para você fazer uma leitura de um livro. Nossa intenção com esse vídeo foi mostrar para vocês que você pode partir de materiais que aparentemente são, eu diria até lixo, né? E que sendo transformados, eles podem chegar a uma peça, inclusive com um design muito bonito. Então, treine os seus olhos, aprenda a enxergar o material e usando a criatividade, transforme-o. Espero vocês num próximo vídeo. Um grande abraço.